Ruptura chega ao final da segunda temporada, que eu considero muito boa. Eu tinha muito medo dessa segunda temporada e ela vai tomar caminhos não tão populares, digamos assim, em algum sentido. Calma que eu já explico tudo isso. Que é uma consequência natural do que acontece na primeira temporada. É normal que a gente, como espectador, queira sempre descobrir mais, sempre que a série ande pra frente, sempre a série dê explicações pra gente. Ruptura nunca foi assim e ela vai cada vez mais se expandindo como uma árvore, né? Criando esses galhos e olhando cada vez com mais atenção para esses personagens. A gente inicia a Ruptura muito focado no Mark, na Hayley, mas principalmente no Mark, que era o único que inicialmente a gente via lá na primeira temporada, fora também da Lumon. E aos poucos, na primeira temporada, a gente passa a conhecer mais esses outros personagens, a gente passa a entender mais esses outros personagens, até que ao final a gente tem aquele artifício, né, aquele dispositivo que permite os internos saírem, né, os internos assumirem o corpo, entre aspas, dos externos. E muita gente esperava que a série fosse necessariamente partir daí nessa segunda temporada, e o que a gente vê é quase que o contrário, né? Muita gente se frustrou com o primeiro episódio, que eu fiz vídeo dele, mas eu acho o primeiro episódio realmente muito bom. Não tinha como esperar que a série se resolvesse exatamente a partir dali, e ali o que a gente vê é justamente o que a gente vai ver durante boa parte da temporada, que essa empresa, como muitas empresas, a maioria das empresas, reconhecem um problema e a partir daí eles vão dar falsas soluções, vão dar falsas novas motivações para seus empregados, né? Então aqui todos esses personagens que passam por Ruptura, eles vão enfrentar, né, essas mentirinhas, digamos assim, né, esses agradinhos para eles se sentirem confortáveis ali dentro, mas eles já não são mais os mesmos. E aos poucos a gente vai conhecer um pouco mais de cada um desses personagens. E quando eu digo que essa temporada ela não toma caminhos mais simples, mais óbvios, mais diretos, tá muito nesse lugar também de que quando parece que a história vai avançar e a gente vai ter uma continuidade no episódio seguinte, na maioria das vezes o episódio seguinte ele vem como uma quebra, como uma ruptura, pra gente olhar para outro personagem, para outra personagem. Então a gente vai ter aqui muitos episódios que vão parecer quase deslocados, ou melhor, quase como se cada episódio dessa temporada fosse um universo particular que meio que começa e se fecha dentro dele. Então a gente vai ter aquele que se passa naquela espécie de lugar de gelo ali, né, que é mais uma dessas mentiras da Lumon, de alguma forma, que tem envolvido ainda a própria Helena ali, sendo a externa passando pela Hayley, então construindo ainda mais essa mentira. A gente vai ter um dos melhores episódios aqui, que é o que foca justamente na Gemma, que é uma personagem que a gente conhece ela muito mais pelo que o Mark fala do que por ela mesma. E aí, a partir dali, a gente vai conhecer mais sobre essa personagem, e cada um desses episódios, e posteriormente a gente vai ter também o episódio da Harmony Cobell, que fala muito sobre essa empresa que cria essa espécie de cultura, que cria quase que uma seita a partir dela e também que destrói aquela cidade, como muitas empresas fazem, né? Entram em um lugar, sugam aquele lugar ao máximo e deixam ele abandonado. Sei, inclusive, que é um dos episódios que as pessoas menos gostaram. No geral, não é dos que eu mais gosto, mas eu acho que a ideia em si e o que eles fazem com a Harmony Cobell nessa segunda temporada eu acho bastante interessante. Cada um desses episódios vai adotar quase que uma estética própria, quase que um estilo próprio, um estilo pessoal que vai conversar muito com aquele episódio. O da Gemma, por exemplo, a gente vai começar vendo aquela relação e a montagem também que se acelera e que vai conversar com o que acontece depois com a montagem, mas com uma ruptura muito grande. A gente vai primeiro ver aqueles momentos mais ensolarados, aqueles momentos de amor entre eles, até que aos poucos, a partir do momento que ela sofre esse processo de ruptura, né, na verdade que ela vai para dentro da Lumon e tudo mais, a gente vai ver quase como aquilo se transformando em um grande episódio de horror mesmo, né, de horror psicológico envolvendo essa personagem, quase como uma tortura mesmo. E a temporada inteira ela vai brincar muito com essa dinâmica, né, que vai para esse lado mais surrealista, muitas vezes, como os personagens agem, as coisas que acontecem, as coisas que a Lumon propõe, quase para desespacializar aqueles personagens ou tirar aqueles personagens de qualquer resquício de realidade que possa ter, mas dentro disso sempre tem uma agressão muito imposta ou muito implícita. A agressão, por exemplo, na saída do Irving da empresa, da gente ter ali, por exemplo, aquele falso funeral, né, aquela falsa festa. Então é tudo muito artificial, tudo muito calculado, enquanto a temporada como um todo ela vai estar falando muito sobre um
uma espécie de terceiro indivíduo, uma combinação entre os dois indivíduos. E eu gosto muito desse episódio final, justamente porque esse episódio final ele vai tentar responder de alguma forma essa possibilidade ou não de um terceiro indivíduo, ou de uma combinação entre eles, que é algo que está sempre presente desde a primeira temporada. A discussão são as duas pessoas uma pessoa só, ou elas são como se fossem duas pessoas diferentes, que têm sentimentos diferentes, que têm memórias diferentes, que têm tudo de diferente, né? E a gente vai ver aqui passando isso não só pelos personagens que sofreram a ruptura. Claro, a gente tem isso mais claro com o Dylan na relação com a esposa, né? A esposa que vê o Dylan, que ela já teve um dia no Dylan lá de dentro, mas não vê mais no Dylan lá fora, e como esses dois Dylans vão reagir a essa situação. A gente vai ter isso com o Mark, que é quem tá tentando criar mesmo essa combinação. Claro, o Mark de fora tentando criar essa combinação entre os dois Marks, e a gente vai ver depois, nesse último episódio, o Mark de dentro, quando recebe essas informações, como ele reage a isso. Mas a gente vai ter isso em todos os outros personagens. A gente tem a Helena, que vai viver a Ellie ali dentro, e posteriormente a Helena de fora, que é uma outra personagem, ela começa a se questionar a partir do momento que ela vai perdendo o seu poder ali dentro da própria empresa, entre aspas, né? E ela vai, de alguma forma, meio que manipuladora ou não, mas ela vai se aproximar até eu tentar buscar uma aproximação com o Mark do lado de fora. O Miltic é muito claro, né? O Miltic é um personagem dentro da empresa e quando ele sai, ele veste a jaqueta de couro, ele sobe na moto e ao mesmo tempo que ele é muito devoto à empresa, ele passa, em alguns... A atuação dele é muito boa, né? Ele passa a se questionar em muitos momentos. A gente vê como ele questiona aquele amor dele pela empresa quando ele sofre algumas agressões dessa própria empresa. Ele tenta se colocar num cargo superior ao que ele realmente é perante aos superiores da empresa, que no final ele é um personagem descartável, mas ainda assim ele lá dentro ele permanece, mesmo que ele não passe por um processo de ruptura, ele permanece esse personagem devoto a Lumon. O mesmo vale para o Irving e para o Burt, né, que vão ter quase que um arco de fechamento aqui desses dois personagens, ou pelo menos da relação entre eles, que eles tentam quase replicar de alguma forma, ou a impossibilidade de replicar o que acontecia lá dentro, lá fora. Então todos os personagens e a própria Harmony Cobell, que era também uma dessas devotas à empresa, agora do lado de fora, ela se sente traída e ela vai tomar caminhos, vai tomar quase um caminho de vingança contra essa empresa. Então a gente vê essa conversa que a série faz, se utilizando da ideia da ruptura, mas aqui como a gente vê não só personagens que passam pela ruptura, essa ideia de como a gente quase se divide. A gente é uma pessoa fora daquela empresa e uma pessoa dentro daquela empresa, e dentro daquela empresa tem os mais diversos tipos de funcionário que estabelecem as mais diversas relações com aquela empresa. E nesse sentido a Gemma é quem sofre essas maiores agressões, né? Quando em muitos momentos a gente vê que ela está consciente lá dentro, né? Então tudo se torna uma tortura ainda pior. Então cada um desses episódios vai adotar essas ideias diferentes, essas ideias visuais diferentes, né, para conversar com cada um, né? O próprio da Harmony Cobell a gente vai ver um episódio muito mais escuro, muito mais frio, muito mais afastado de alguma forma, ainda assim com aquelas agressões na relação dela com a tia, essa tentativa de retornar ao passado, retornar à mãe abrindo a porta daquele quarto. Então tem muitas ideias aqui que acho que são bem executadas em termos cinematográficos mesmo, né, em termos de linguagem. A gente pode ver até que essa temporada aqui é uma temporada que discute muito essa relação desses personagens mesmo e dessa divisão desses personagens. A gente vai ter aqui no último episódio, por exemplo, e isso a temporada inteira faz, de filmar esses personagens não só muito de perto, mas, por exemplo, em lugares muito escuros, onde a gente só vê aquele rosto e a gente não tem noção do espaço em volta deles, por exemplo, ou com coisas obstruindo esse espaço a ponto de a gente só ver aquele personagem. Aqui a gente vai ter um momento para mim que é muito emblemático nesse último episódio, que é justamente quando o Mark conversa com ele mesmo por meio de mais um daqueles dispositivos que a série cria, né, para poder tentar criar essa conexão entre interno e externo, e a gente vai ver um de um lado olhando para cá, enquanto o outro do outro olhando para cá, quase como se eles estivessem se olhando, ao mesmo tempo que é um artifício muito interessante, né, porque tá falando da própria câmera, e aí fala do nosso próprio mundo, a ideia de que a câmera, o vídeo no nosso mundo é esse atestado de verdade, é esse registro que fica, e a partir desse registro só é possível esses dois personagens se conversarem. Então tá falando até com o cinema de alguma forma, esse momento que pra mim é muito emblemático. E esse último episódio, até o gancho que ele deixa, mas até a construção dele, vai remeter muito também ao último episódio da primeira temporada, né? Que é quando se acelera as coisas, quando a gente tem um dispositivo que permite esses personagens
correrem, né? Não só mais andarem, mas agora correrem para tentar resolver algo. E aí, mais uma vez, a montagem desse episódio ela vai se assemelhar muito à montagem do primeiro episódio, criando até uma rima a partir do momento que a gente tem ali a Halle e o Dylan. Na primeira temporada era só o Dylan, tentando segurar o Milchick para ele não impedir o plano de acontecer, enquanto o Mark, do lado de fora, entre aspas, tenta resolver tudo, né? Então, dialoga muito esses dois episódios. Eu não acho que a série ela tá estagnada, longe disso. Eu acho que ela avança e ela se amplia mais, ela consegue trabalhar mais esses temas sem nunca perder a própria personalidade. Todos os showzinhos que a Lumon cria nessa temporada, pra mim, são incríveis, né? E aqui a gente tem uma espécie de um primeiro levante a partir do momento que a Halle consegue fazer o discurso e trazer aquela banda junto com eles. Mas ainda assim, a gente vê, e aí mais uma vez, né, discutindo esse levante dos trabalhadores contra a empresa, contra os superiores e tudo mais. Mas de forma geral, a gente tem aqui mais uma vez, né, em todo esse show criado, primeiro pelo robô ali, com aquela espécie daquele Ligan de cera, e aí posteriormente a entrada do Milchick, o Milchick dançando, a banda vindo, o Mark tratado como herói. Então toda essa lógica que se estabelece dentro daquele espaço, para mim, é fantástico, que já estava presente em outros elementos da empresa, né, todo aquele núcleo que tem as cabras e tudo mais. Então a gente vai vendo como eles vão construindo essa empresa e aos poucos a gente começa a entender um pouco mais o que isso significa, né? Essa própria ideia da quantificação do ser humano. Quando a gente descobre que aqueles números remetem aos sentimentos da Gemma, diz muito disso, né? A gente está falando sobre essas pessoas perdendo de alguma forma, mas não perdendo porque os sentimentos continuam ali, elas não deixam de ser humanas, mas quase que essa tentativa dessas empresas, dessas grandes corporações de transformar esses seres humanos em números que são possíveis de se manipular. Acho uma temporada toda muito, muito boa aqui, eu passo de forma geral por cima dela. Eu tinha feito vídeo lá no primeiro episódio também, acho que dava para fazer episódio a episódio, não consegui fazer nessa temporada, mas aqui fica esse fechamento dessa segunda temporada, que eu acho uma temporada muito, muito boa. Já foi confirmada a terceira temporada, como a gente já esperava. Acho que vai ter mais de 3, inclusive. Aqui um destaque também muito especial para o Ben Stiller, por exemplo, que dirige boa parte dos episódios e sempre muito bem. Principalmente o Ben Stiller, pelo que eu lembro dos episódios, ele fica mais naqueles que envolvem tudo que acontece dentro da Lumon. Mas, no geral, uma série que consegue ter um trabalho muito bom de avançar sem avançar correndo, conseguindo ampliar todo esse espaço e de ter uma unidade, mas uma unidade que permite, dentro dessa unidade, você criar esses desvios para criar novas estéticas, novos estilos que não deixam de conversar com o todo. Acho a segunda temporada de Ruptura muito, muito boa. Eu tinha muito medo, porque a primeira temporada é muito aquela série que abre muitas possibilidades, né? Que vem com uma proposta diferente, que vem com uma premissa um pouco diferente. O mais difícil de tudo isso é você desenvolver e depois resolver. Esse lugar de desenvolver o que estava na primeira temporada, a segunda temporada faz muito bem. Agora vamos ver como eles vão desenvolver ainda mais para uma possível resolução, se vai ser uma resolução tão satisfatória como é a série, pelo menos para mim, até agora. Gosto demais da segunda temporada de Ruptura. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam comigo ou não, se vocês gostaram ou não, se vocês acham que a série está avançando ou não. Realmente eu gostei muito. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais, meus outros projetos. Agora o meu curso de cinema é vitalício, então você assinando ele, você tem ele para o resto da sua vida. E além disso eu tenho o meu cineclube mensal, mês de Agnes Varda, mês que vem tudo indica que vai ser mês de Alfred Hitchcock, 2 encontros, uma aula e tudo que está na plataforma você pode acessar quando você quiser. Já vai ser o 8º mês de cineclube, então material de mais de 7 meses ali dentro. Por hoje é isso e corta.